E aí galera da Escola São Francisco de Assis Canidezinho, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Hamilton, vou ficar com a matéria de filosofia nas turmas do primeiro, A, B, C e D e do segundo ano A, tá certo? Bem pessoal, para a gente começar o nosso conteúdo de 2021 em filosofia, nós vamos fazer uma pequena revisão aí para a galera do segundo ano e uma introdução à filosofia para a galera do primeiro ano, tá certo? Então vamos lá. Bem, gente, eu separei aqui para vocês alguns aspectos, né, de introdução ao pensamento filosófico, como o surgimento da filosofia, o que é que a gente precisa compreender para se entender um pouco de filosofia e a influência da poesia e a importância da mitologia. Mas quando a gente fala de filosofia, vem logo uma pergunta: professor, o que é filosofia? Bem, gente, essa pergunta é uma pergunta que já atravessou aí 25 séculos e até hoje nós não temos uma resposta concreta. E isso mostra o quanto a filosofia tem um lado bom. A filosofia ela tem um espírito livre e um espírito crítico. Quando você estuda matemática, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Né? Se você faz aí um cálculo, esse cálculo ele vai ser fechado. O resultado sempre vai ser o mesmo. Para estar certo, sempre vai ser o mesmo. Agora, em filosofia, gente, você tem a cabeça aberta para pensar. Às vezes você vai poder estar certo, às vezes você vai poder estar errado. Entendeu? Em filosofia, né? Mas quando você usa a sua razão seguindo uma lógica de pensamento, provavelmente você vai estar certo em alguma coisa. E é aí que mora a filosofia dentro de você. Você que não sabe que a filosofia está em você, mas ela está. E para isso basta você despertá-la. Então vamos lá, né? Como é que surgiu essa disciplina, essa ciência tão maravilhosa que é a filosofia? Bem, primeiramente a gente vai ter que analisar esse surgimento de acordo com os aspectos geográficos. Por quê? Porque, gente, a filosofia ela apareceu primeiramente na Grécia. Lá na Grécia bem antiga mesmo, certo? Então, naquele momento, antes ainda do surgimento da filosofia, que a gente vai já ver o que é que tinha antes da filosofia, a Grécia foi ocupada por habitantes da Ásia Menor. Esses habitantes, então, eles fomentaram ali uma sociedade que foi criada, que foi surgindo com costumes e aspectos do povo asiático, mas que também, com o passar do tempo, foi fazendo a sua própria personalidade, né? Foi criando a sua própria cultura. Então, professor, então existe traços dos orientais, né, do povo asiático dentro da filosofia? Não existe, tá bom? Mas o povo asiático foi importante porque eles começaram a ocupar ali os primeiros habitantes do território da Grécia. Só que a filosofia surgiu muitos anos depois disso, tá certo? Só que a gente tem aí um aspecto geográfico para a gente entender, tá bom? Bem, e qual é a diferença justamente que a filosofia apresenta, que os gregos, que começaram a ter o seu próprio pensamento, tiveram em relação ao povo oriental, o pensamento livre e qualitativo. A filosofia oriental, a filosofia chinesa, principalmente, ela obedecia muito à religião e a um sistema político. Enquanto que a filosofia grega, não, ela tem um pensamento livre, tá certo? Não se esqueçam disso. Outra coisa, para entender a filosofia de um povo, é necessário compreender o que? A arte, a religião e os aspectos sociopolíticos. E eu também colocaria aqui os aspectos socioeconômicos, tá certo, pessoal? Por quê, gente? A arte, quando nós escutamos uma música, quando nós vemos um filme, quando nós assistimos uma peça de teatro, o espírito nosso, ele consegue ser crítico em relação a algo. Quem não tem isso, não tem a filosofia ainda despertada,
Então, quando nós escutamos algo, né, quando nós escutamos um rap, uma música, uma MPB, né, quando nós temos esse tipo de conteúdo que toca a nossa alma, a gente vai ser crítico, a gente vai ter sensibilidade em relação a isso, tá certo? E aí a gente vai poder o quê? Pensar algo sobre isso. Então a arte é importante dentro da filosofia porque ela propõe a nós um pensamento, né? A religião. Por que a religião também é importante? Bem, religião e filosofia não se combinam, viu? E nós vamos ver lá na frente o porquê. Professor, não se combina, mas tem um filósofo chamado Santo Agostinho. Ele é santo e é filósofo. Por quê? Aí que entra. Gente, a fé, ela nos leva a acreditar, né? A religião nos leva a acreditar nas coisas por meio da fé. Não é isso? A filosofia é uma ciência. Para que nós acreditamos em algo, é necessário ser explicado racionalmente. E é isso que a filosofia faz quando olha para a religião. Enquanto que a religião usa a fé para explicar Deus, para explicar a natureza, para explicar o homem, a filosofia ela vai usar, né, da razão para explicar também Deus, para explicar a natureza, para explicar o homem, para explicar tudo. Tá certo? Então, a religião também é importante, porque a filosofia vai olhar para a religião e vai dizer assim, peraí, religião, quais são os seus objetos de estudo? Né? Deus, eu também posso pensar sobre isso. E é aí que vem uma grande sacada. A filosofia permite pensar sobre tudo. Não se esqueçam disso, tá certo? Próxima, aspectos. Aspecto sociopolítico. Gente, numa sociedade em que um povo vive, todo mundo pode pensar sobre a situação política, econômica daquele lugar. E quando nós pensamos e raciocinamos sobre isso, nós acabamos fazendo filosofia também. Tá certo? Então, esses 3 aspectos aqui são necessários, por enquanto, para que a gente comece a compreender essa filosofia. Aspectos artísticos, religiosos e sociopolíticos. Tá bom? Influência da poesia. Pessoal, Grécia Antiga não tinha escola, que nem nós temos hoje. Tá certo? Antigamente, as pessoas se reuniam ao redor do homem mais velho, né, ali do avô, do bisavô. As crianças se reuniam e eles ficavam contando poesias, né, músicas, poesias musicadas sobre os poemas de Homero, que é a Ilíada e a Odisseia, né? Eles ficavam transmitindo esse conhecimento oralmente. Não tinha um professor que vinha explicar as coisas para as crianças. Eles aprendiam sobre o mundo, aprendiam sobre a origem do mundo a partir desses relatos, dessas músicas, né, desses poemas musicados que estão até hoje no livro A Ilíada e a Odisseia de Homero, tá certo? Que seria depois bom vocês assim procurar, pelo menos em quadrinho, né? Quem já assistiu aí quem já assistiu Voltei aqui, pessoal, tive um probleminha aqui no celular, tá bom? Mas quem aí de vocês já assistiu aquele filme, né, muito famoso, chamado Troia? Troia, gente, é uma guerra, né, que aconteceu na Grécia Antiga entre gregos e troianos, né? Uma guerra que envolve paixão, que envolve território, né? E tá tudo relatado na Ilíada, né? Então, essas histórias, elas iam sendo transmitidas de geração em geração, tá certo? Outro poema muito importante também é o livro Teogonia, do Hesíodo. Professor, o que é essa teogonia? Bem, teo significa Deus, gonia significa surgimento, né? Gênese. Então, antigamente, pessoal, a explicação do universo era a explicação dos deuses para os gregos. Então, tudo surgiu de onde? Tudo surgiu do caos.
né? Tudo surgiu do caos, depois teve os outros deuses, né? Até chegar nos titãs. E quando chegam nos titãs, o titã Cronos, que era o mais importante, né? Ele tem vários filhos, mas ele recebeu uma profecia dos deuses dizendo que um filho dele ia tomar o seu lugar. Então, o que ele fazia com os filhos? Ele comia os próprios filhos, ele engolia os filhos, tá certo? E isso foi acontecendo até que a sua esposa, a deusa Hera, né? Ela tem uma gravidez e ela não conta a Cronos sobre essa gravidez. Então, o que ela faz? Ela vai ter essa criança vai nascer e essa criança vai tomar o lugar do seu pai. Depois de uma longa briga, que eu vou passar depois para vocês na próxima aula, né? Que essa criança quem é? É Zeus. Zeus vai matar o seu pai e assumir o lugar dele, né? Vai assumir aí o lugar de principal deus do Monte Olimpo, tá certo? Então, gente, aí aqui, já que a gente está falando desses deuses, a gente chega aqui, ó, na importância da mitologia, tá bom? E aqui a gente encerra por hoje. Por que a mitologia é importante? Porque a mitologia foi a única forma de explicar esse surgimento da natureza, do mundo, para todas essas gerações gregas. Às vezes parece que ela não tem lógica, mas ela tem, gente. E ela foi importante. Mitologia não tem nada a ver com um personagem que é certo político brasileiro, tá bom? Mitologia é uma forma de explicação da realidade baseada numa fantasia, baseada em contos, né? Que não tem explicação racional, mas que segue uma lógica. Que a gente vai falar na próxima aula. Tudo bem? Forte abraço para vocês, espero que tenham gostado e fiquem alerta aí no grupo que eu vou colocar a atividade de hoje. Valeu, gente. Tchau, tchau.